E aí, tudo bem? Vamos começar a análise deste que foi o melhor episódio de The Handmaid's Tale até agora. E sim, eu estou falando das 3 temporadas que apareceram até o momento. Porque, gente, lembra que eu falei em algum vídeo, acho que foi até no vídeo passado, que Gilead estava vencendo tudo, que o Mayday, a resistência, tinha só 2 pequenas vitórias, que eram a fuga da Nicole e a outra vitória, eu nem lembro mais o que era, gente. A explosão do Centro Vermelho, do novo Centro Vermelho, do Centro Rachel e Leah. Eram essas 2 pequeninas vitórias e nenhuma grande, sabe? Nenhum arrebatamento maravilhoso, sabe? Coisa que o Mayday realmente poderia se orgulhar. Aconteceu, até que enfim aconteceu. Nossa, foi bom demais, foi lindo. Foi aquele episódio que ele começa te deixando, vou falar assim, se o YouTube cortar, lamento, mas eu não tenho palavra melhor para descrever. É um episódio que começa te deixando muito puta da vida. E aí, conforme ele vai desenvolvendo, você vai ficando meio desconfiado, depois aceitando a situação, depois gostando do que tá acontecendo e depois exultando, soltando fogos. Oh, meu Deus, Chico Barreto foi ouro de novo. Referência de ginástica artística, pan-americano. E foi exatamente isso que aconteceu nesse episódio. Foi um episódio que começou me deixando muito injuriada com a fuga do Joseph, que é o comandante da June, o Joseph Lawrence, e da esposa dele, a Eleanor, que já estava, né, a ponto de cometer assassinato. E vamos combinar, de uma sociedade tão distópica e tão doente, onde todo mundo acha que está fazendo certo e só uma pessoa é tida como louca, na verdade, aquela pessoa que é tida como louca é a mais sã, que é a Eleanor. Ela simplesmente não está suportando mais o que está acontecendo e nem era isso que ela queria que acontecesse. Ela nem concordou com a criação de Gilead. Ela só é uma esposa de um comandante porque ela já era esposa dele antes e não tem o que fazer. Não existe divórcio em Gilead. Então, se ela pedisse o divórcio e o casamento não tivesse mais jeito, era provável que ela fosse para as colônias e o próprio Joseph fosse punido também pelo fim do casamento. Num cenário muito otimista, ele arrumaria uma nova esposa, porque ela indo para a colônia era certa a morte e ele já seria declarado viúvo. E aí arrumaria uma outra esposa, obviamente escolhida pelos altos comandantes. E não foi isso que aconteceu. Ele prometeu ajudar a June com caminhões, com ajuda para tirar as crianças de lá. E quando a June já estava preparando esse plano, já estava com tudo certo na vida dela, ele simplesmente fugiu. Ele rasgou vários documentos, picou vários documentos que poderiam incriminá-lo e pegou a Eleanor e picou a mula, foi-se embora. Isso deixando as 2 Martas na casa, deixando a June sozinha na casa, deixando provavelmente algum motorista que ele tenha ao dispor dele na casa também, assim como acontecia na casa dos Waterford, tinha um motorista que poderia ou não ser um olho. No caso do Joseph, é bem provável que ele fosse um olho, mas um olho fiel à causa de Gilead, não como o Nick, que a gente ainda acredita que faça parte do Mayday, a gente torce, a gente espera que ele ainda faça parte do Mayday. E seria o primeiro comandante que ele é comandante agora, ele é comandante, tá? Ele foi alçado ao posto de comando. E ele seria o primeiro comandante a fazer parte voluntariamente do Mayday. Porque o Joseph, ele não exatamente faz parte do Mayday, ele ajuda quando é conveniente para ele. Quando não é conveniente, ele tá atacando o FC, como eu disse em alguns vídeos passados. Enfim, quando ele retorna à casa e vê que a June ainda tá lá,
e ele fala que teve um rompante de consciência e ela fala, besteira da sua parte, não foi nada disso. Não foi nada disso mesmo, porque ele já tá encurralado, toda aquela pompa das testemunhas da cerimônia não foi só para ver se ele cumpriria os requisitos da cerimônia, foi para ver se ele faria de bom grado, sabe? E ele não fez. Vocês acham que aqueles gritos todos dele e da Eleanor, vocês acham que ninguém lá embaixo ouviu? Óbvio que ouviram. E perceberam que, na verdade, ele não gostava dessa situação de ter que fazer parte da cerimônia, ter que copular com uma aia, né? Que aquilo não pode ser chamado de sexo, não pode ser chamado de transar. Aquilo é um estupro. E ele não queria fazer isso, tanto que ele nunca fez. Aquela foi a primeira vez que ele fez. E por causa disso ele acabou cercado. Ele continua no posto de comandante, porém ele não tem mais autoridade. É apenas um posto nominal, sabe? É só para as aparências, para ninguém pensar que Gilead está em crise. O que tá há muito tempo. Na verdade, desde que Gilead foi fundada, ela está em crise. É mais ou menos, sei lá, eu vou comparar no sentido, não no sentido social da coisa, não no sentido do funcionamento de Gilead, mas no sentido de ela ter acontecido, sabe? Ela ter estourado, como algumas ditaduras, que elas simplesmente batem o pezinho, acontecem e já começam com crise, sabe? A de 64 no Brasil foi uma que ela começou, teve meio e terminou em crise. Não tinha como aquilo dar certo. E não tem como aquilo dar certo hoje. Se não tinha como dar certo em 64, em 2019, 2020, óbvio que não vai dar certo, tá? Enfim, continuando. A June, vendo que não tinha mais jeito, que a única ajuda que ela teria, além desse comandante, seria a ajuda de um bartender da casa de Jezebel, que o Lawrence estava em contato, ele levou ela para a casa de Jezebel e ela conversou com ele e falou que daria muito dinheiro para ele, daria obras de arte. Primeiro ele falou que não, falou que nem ferrando que ele arriscaria a vida dele naquilo, que ela provavelmente seria morta também. Ela falou, pensa nisso, todos os Picassos, todos os Rembrandts, todos os Monets, todos para você, seriam todos seus e você vai jogar isso fora, é muito dinheiro, é muito dinheiro. E ela tá certa, porque cada Picasso hoje vale de milhares a milhões de dólares, sabe? De centenas de milhares a milhões de dólares. Cada Rembrandt, a mesma coisa. Desculpa, é que mais uma vez a rinite está atacando. E cada Monet, a mesma coisa. Dependendo da raridade, passaria das dezenas de milhões de dólares. E ele, ao pensar nisso, falou, tá bom, talvez, eu vou pensar. E o talvez já foi suficiente para ela. Quando ela ia embora, ela topou com quem? Com o alto comandante. E aí é que a coisa ficou complicada e maravilhosa, porque se você já viu o filme Handmaid's Tale, o filme de 1990, você não quer ler o livro, mas quer se situar na série, dá uma assistida no filme, porque não é um filme maravilhoso, não é um filme digno de Oscar, é um filme, na verdade, bem breguinha, bem meio que feito nas coxas, assim, porém, ele te situa em bastante coisa em Handmaid's Tale. Coisas que não aparecem na série. E não apareceram até agora. Nesse episódio apareceram, por exemplo. No filme, a Offred, a June, né? Que no filme tem outro nome, não é June. Não me pergunta agora que eu esqueci. Faz um tempinho que eu assisti esse filme. Ela mata o comandante Waterford dentro da casa dele. Porque ele tenta estuprá-la fora da cerimônia, sabe? Durante o dia. E com a esposa dele em casa, como ela
a June não deixou, ele tenta espancar ela e ela consegue matar ele com golpes. Eu acho que é um castiçal, um candelabro. É um castiçal, né? Aquele que fica na mesa. Que ela acha e dá porrada na cabeça dele até ele morrer. No final do filme, a June é levada pelo Nick, presa. E a Serena fala: o que você fez depois de tudo que a gente fez por você? Tá, depois de tudo que vocês fizeram. Mas tudo bem, né? E ele leva ela embora, ela começa a ficar injuriada, fala: eu confiei em você, seu traidor. E aí ele levando ela, ele sussurra no ouvido dela: se deixa levar, é o Mayday. A gente tá fazendo Mayday agora. Então finge, faz teatro. E ela continuou revoltada, mas aí já era uma encenação dela. Voltando à série, essa cena mais ou menos acontece, mas não é com o Waterford. A gente já vai chegar no casal Waterford, tá? Ela acontece com o alto comandante, sabe? Ele chega no quarto, ele pergunta pra ela o que ela tá fazendo ali. A Jane fala: meu comandante me trouxe. Ele pergunta por quê e ela fala: por diversão. Ele gosta que eu vá nos quartos dos clientes e faça alguma coisa com eles e depois vá contar pra ele, pra gente rir junto. E aí ele fala: então vamos dar alguma coisa pro seu comandante ouvir. E ele começa de uma forma bem erótica mesmo. Ele quer que ela tire a calcinha, mas não quer que ela tire o sapato. Ou seja, ele tem uma certa tara por sapatos, salto alto. Esse fetiche existe, tá? Eu só não lembro o nome, mas ele existe. E aí ele tenta ser mais violento com ela. E aí começa aquele discurso, ela falando: não se apegue, finja que não está lá, é só um trabalho, ele vai te tratar como um trabalho. Abstraia, deixa sua mente fora de lá. Só que aí ela não consegue, porque provavelmente ela se lembrou das aias de Washington, que tem a boca selada, costurada ou pregada ou grampeada, e aquele pano na cara impedindo de tudo, quase de respirar também. E aí ela lembra, provavelmente foi disso que ela lembrou, e ela não aguentou, ela se negou a deitar com ele. Ele bate nela, ele espanca ela e ela reage. Ela, fugindo, pega uma caneta que tá no chão, que caiu do bolso dele, e começa a perfurá-lo com essa caneta. Parece que não é um ferimento grave, né? A caneta. Mas se ela acerta uma veia importante, uma artéria principal, cara, pode ser um alfinete. Se acertou no lugar certo, já era. Morreu, tá? E não foi o que aconteceu com ele, mas foi o suficiente para paralisá-lo. E aí, quando ela pega justamente uma estátua que está em cima da mesa, referência purinha ao filme Handmaid's Tale, e ele fala: meus filhos. Aí é que ela resolve matar ele, que ela resolve dar tanta porrada que forma uma poça de sangue no chão. Porque ela sabe que não são filhos dele, que são frutos de alguns de adoção ilegal, outros de estupro das aias, e não tinha como aqueles filhos serem legitimamente deles, de uma união que desejasse filhos, sabe? E ela sabia disso. Quando ela matou ele, ela ficou meio que em estado de choque. Ela sentou no chão, a visão dela começou a embaçar. E aí uma das aias que fazem parte do Godspeed, amei esse comprimento delas, que é quase o oposto ao comprimento de Gilead, sabe? Ela chega e fala: tem um elevador no final do corredor, vai pra lá, a gente cuida de tudo, vai embora. E ela vai embora, sabe? Ela fala pro Lawrence: dirige, ele vai embora. Provavelmente ela vai contar. Ela contou o que aconteceu pra ele, tanto que quando chega em casa ele entrega uma arma pra ela e fala: se prepara que eles vão vir atrás da gente. Será que eles vão mesmo atrás deles? Porque
as Martas, que fazem parte da rede de Martas, elas foram para lá, se deram o trabalho de tirar todo o lençol, de arrumar toda a cama, de tirar todo o sangue, de colocar todas as coisas de volta no lugar, de pegar o corpo do alto comandante, misturar com as roupas que estavam sujas de sangue e colocar no incinerador. Acabaram todas as provas, não tem mais prova. Como é que vão provar que a June estava na casa de Jezebel se ela é uma aia? Ela é uma aia na casa de um dos maiores comandantes da região dela. É um comandante só de nome? É um comandante só de nome, mas, né? Isso a gente vai ter que esperar para ver no próximo episódio. Agora, a melhor parte do episódio, que não teve nada a ver com a Serena, com a June, que ela queria tanto dar um jeito no Waterford e ela deu. Só que não, ela nem precisou mover um fio de cabelo dela para isso, sabe? Foi... Ai, nossa, me faltam palavras, me falta ar. Serena, eu continuo te odiando. Eu quero mais é que você vá pro inferno. Você não fez o que você fez por altruísmo, porque você viu que Gilead está afundando, que não é nada disso que você queria, que você ajudou a criar, na verdade, uma monstruosidade em forma de nação. Você não está fazendo isso por uma vontade de ajudar, você está fazendo isso simplesmente porque você quer um bebê, você quer a Nicole no teu braço. É egoísmo, é super egoísmo. E não tem tribunal no mundo que vai entregar uma criança para você, porque você ajudou a criar uma ditadura totalitária que apoia espancamento, deformação, tortura, adoção ilegal, estupro. E não tem tribunal no universo que vai entregar uma criança para você, seja a Nicole ou seja qualquer criança adotada de qualquer lugar do mundo, tá? Enfim, aí o casal Waterford chega numa estradinha, isso eu tô deixando pra lá toda a viagem que eles fizeram. Ela dirigiu o carro, ela colocou um Twist and Good, eu acho, se eu não me engano. Aquela música que toca sempre em casamento. Sempre em casamento em 15 anos. Infelizmente eu esqueci o nome, mas ela é muito clássica, tá? E eu acho que é Let's Twist Again Like We Did Last Summer. O nome inteiro da música. Mas vocês entenderam qual é a música, tá? E eles seguem um cara que a Serena estava em contato, aparentemente, para recuperar a Nicole, mas do jeito deles, porque o jeito diplomático não estava dando certo. E aí ele fala, vamos mais ali para cima, porque tem um lugar que eu conheço que a gente pode conversar discretamente. Beleza, eles foram. E aí dirigiram por bem mais de meia hora, 40 minutos. Isso no tempo deles, na série foi uns 3 minutos dirigindo. Aí quando eles... eu juro que eu falei isso. Quando eles começaram a passar a parte de floresta seca e começaram a chegar na parte de floresta folhada, na mesma hora eu falei, eles passaram e estão no Canadá. Eles estão em território canadense. Na mesma hora, quando eles cruzaram essa linha de floresta seca para floresta folhada, eu falei, atravessaram para o Canadá, já era. E não deu outra. Parou o carro, eles desceram, o Fred falou, isso porque era, sabe, só um pouquinho aqui em cima. E aí o cara simplesmente era da Interpol e falou, vocês cruzaram o território do Canadá, vocês estão presos pelas leis internacionais, por conspiração, por conspiração, terrorismo, como é que ele falou também? Conspirar contra as leis humanitárias, tortura, deformação, sequestro, adoção ilegal e estupro. Eles estão sendo acusados de tudo isso. Eles, sabe? E o Fred falando, me solta, vocês não podem me pegar, solta a Serena, ela não fez nada. E ela estranhamente calma, se deixou levar facilmente.
entrou no carro como quem não tá devendo nada a ninguém. E quando ela falou aquele naquela hora eu percebi, amiga, você armou isso tudo. E aí, isso se confirma no preview do episódio 12, que já tá no ar, gente. É só procurar no YouTube Handmaid's Tale, S3E12 Preview, tá? Ou então 3x12. Só colocar Handmaid's 3x12 Preview, que vocês vão achar. Ela armou aquilo tudo, tá? Ela não tá presa coisa nenhuma. Quem tá preso é somente o Fred. O que eu discordo, ela deveria estar presa, sim senhora, também, porque quem escreveu o Manifesto de Gilead foi ela. E o Fred pega no pescoço dela quando ela fala: eu achei que você fosse entender, porque você estava se afastando do objetivo. E aí ele fala: como você pôde fazer isso comigo? Ah, amigo, fácil, né? Porque, assim, você espancou ela, você mandou cortar o dedo dela, você acabou com toda a pompa e importância que ela tinha no mundo, e ela tinha. Era uma grande escritora, uma grande cantora, uma grande palestrante. Pelos motivos errados? Sim, mas ela era. E você acabou com isso tudo. Você queria que ela fizesse o quê? Você ia preso é um lucro, porque se fosse outros por aí, você estaria morto, meu querido. E quando o marido da June vai conversar com o Fred, e ele fala: a June que você conheceu, a sua esposa que você conheceu, ela não existe mais. Gilead muda as pessoas. Eu mudei a sua esposa. Não é mentira. Não é mentira. O preview termina aí, tá? Termina com a June segurando a arma e apontando pra alguém que eu não sei quem é. Provavelmente é a galera que realmente veio buscar todo mundo da casa do Lawrence, do comandante Lawrence, tá? Mas enfim, até que fim, um episódio inteiro de vitória do Mayday. Era só isso que a gente queria. Será que a série tá se encaminhando pro final? Não sei, tá? Vai ser meio apressado se eles terminarem num 15º ou 16º episódio. Tá? É como eu disse, Handmaid's Tale, ela tem gás para mais uma temporada. Ótima temporada. Não tem para uma quinta, tá? Se eu fosse eles, sabiamente eu terminaria na 4ª temporada. Se eles terminarem na 3ª de forma coerente, porque essa revolta tá se construindo desde lá do começo da 2ª temporada, eu vou achar ótimo. Mesmo que as ações de fato, o que vai levar ao final do Mayday, estejam acontecendo desde o episódio, sei lá, nessa temporada, desde o primeiro episódio dessa temporada, tá? Mas a construção de tudo tá acontecendo desde a 2ª temporada. E eu ainda assim acho que seria interessante ter mais uma temporada. Se acabar nessa e acabar de um jeito coerente, de um jeito legal, tudo bem, sem problema. Mas eu acharia interessante ter mais uma temporada, tá? É que eu ainda não vi notícia de renovação de Handmaid's pra 4ª temporada. Eu vejo e falo pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse excelente episódio de Handmaid's Tale, muito bom. Ai, mal posso esperar pelo próximo, sério, real, tá? Então, é isso aí. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixa um like, se inscreve. E se você tiver Twitter, a gente também tem, que é @falando de fix. Falou? Beijo, tchau, tchau.